Pessoal, de volta aqui no Conexão CEO com o José Carlos Semenzato, fundador e CEO da holding SMZTO, que tem mais de 12 marcas de franquias, quase 1.800 lojas e um faturamento de 2 bilhões e 200 milhões de reais. A gente falou muito no primeiro bloco sobre o grupo dele, as aquisições, para onde que vai esse grupo e qual é a estratégia de crescimento que ele vai adotar. A gente falou muito sobre aonde ele chegou, mas agora está na hora da gente falar da onde ele veio. Então aqui direto dos estúdios da B3, o Semenzato, que é um empreendedor nato, um visionário, vai falar pra gente como é que foi o começo da carreira dele, que não foi fácil não, viu pessoal? Vamos conversar aqui com o Semenzato. Semenzato, você é filho de um pedreiro, uma dona de casa, veio de uma família muito simples e conseguiu chegar aonde chegou. Eu queria que você me contasse como é que foi o início da tua carreira, como é que você conseguiu hoje ser um empresário de sucesso como você é, até um Shark Tank, um tubarão hoje do Shark Tank Brasil. Conta pra mim, como é que foi esse início? É uma história muito inspiradora, muito rica e a gente vai tentar fazer aqui um resumo, porque essa história exigiria muitas horas aqui para contar os detalhes, né, de toda essa trajetória. Mas os pontos mais importantes, né? É uma educação evangélica, eu acho que isso fez uma diferença muito grande. Isso permeou e me ajudou a moldar um perfil eu diria, de um empresário equilibrado, que não pensa só em ganhar, que quer o parceiro ganhando, que quer distribuir riqueza para sócios, fornecedores e todos os colaboradores. Eu acho que dividir para multiplicar foi a grande forma. Mas tudo começou com 13 anos de idade, quando eu me vi o maior vendedor de coxinhas que Lins teve na história. Coxinha, quem fazia essas coxinhas? Minha mãe coxinhas? fazia essas coxinhas, certamente a melhor coxinha que eu já comi na minha vida. E conquistei uma clientela incrível e em poucos meses, para não dizer em um ano, eu consegui comprar um Fusquinha para minha mãe. Ali foi, Sambrana, a verdadeira chancela para mim e a prova de que o trabalho dignifica, que o trabalho traz um resultado concreto. Então, naquele momento, a veia empreendedora, claro, começou a se mostrar, né? Ela começou a se moldar e ela se fortificou. Com 15 anos, eu me tornei um copiador de Xerox. Com 15 anos de 15 idade? anos de idade, eu me torno um copiador de Xerox em Lins. Um ano depois, eu gerenciava um time de 20 colaboradores. Mas nunca deixando de estudar, Com 15 para né? 16 anos. Nunca deixando de estudar, Aos né? 14 para 15 anos, eu fui fazer um curso livre no final de semana de computação, onde eu aprendi a programar os primeiros MSX que chegaram no Brasil. Comecei com a linguagem Basic, depois Basic 2, depois o Clipper, o Summer, enfim. E por último, a linguagem COBOL. Com 15 para 16 anos, já trabalhando, né, onde eu tive meu primeiro registro em carteira com meio salário mínimo como copiador de Xerox, eu tive o privilégio de escolher e fazer um curso técnico de computação, onde aquele curso livre me qualificou e me deu inspiração para me tornar então um programador e analista de sistemas. Com 17 para 18 anos eu termino o colegial e me formo em técnico em processamento de dados. Para minha surpresa, eu sou convidado para me tornar professor segundo grau, com licença especial da Secretaria de Estado da Educação, porque eu não tinha pedagogia para ser professor segundo grau. Mas você dominava uma área técnica, ninguém faltavam programadores na região, faltavam analista de sistemas, e foi uma surpresa incrível, porque nós deveríamos ter umas 10 salas de 30, 40 alunos nessa época estudando computação. Foi um boom da computação na época, e eu conseguia, das 7 às 11, atender 5 salas só, de segunda a sexta. E as outras 5 salas faziam o abaixo-assinado querendo que o professor Semenzato fosse o professor. Mas é incrível. Eu acho que esses 5 anos como professor, que foi dos 18 aos 23 anos, me capacitaram e me desenvolveu uma arte de me comunicar, de falar em público, de me relacionar com as pessoas e de entrega. Porque eu tinha a minha missão em sala de aula sempre foi mostrar para as pessoas que elas poderiam chegar onde eu estava, e eu já estava muito grande. Imagina, com 18, 19 anos,
professor do melhor colégio da região, programador e analista de sistemas da melhor empresa da cidade, o melhor salário que Lins tinha na região. Eu já estava planejando meu casamento com 21 anos, em 1990. Eu me caso com casa própria, com carro novo na garagem e com um dos melhores salários da cidade de Lins. O que aconteceu? Aquele garoto que saiu da periferia, da infância muito pobre, quase que da pobreza extrema, ele se torna alguém e começa a realizar sonhos grandes e numa conexão muito forte com colaboradores, com fornecedores, com empresários. E isso então veio a inspiração de fundar a minha primeira empresa, quando em 91 eu abandono toda essa vida tranquila, de melhor salário, de tranquilidade para a família, e em 91 eu fundo a Microlins, que foi minha primeira empresa de capacitação profissional. Inspirado onde? No meu curso livre de final de semana, no meu cargo e na minha função de professor segundo grau de computação. Tudo isso me mostrou que havia uma oportunidade, que era o boom da informática. E quem não aprendesse informática a partir daquele instante ficaria fora do mercado de trabalho. E aí foi a minha missão. Foram 750 escolas, foram em 2010, né, já dando um pulo grande nessa história. Em 2010 eu vendo essa empresa para o grupo Wizard com 500 mil alunos. Valores de hoje aproximadamente 200 milhões de reais. E para mim foi assim, sair da periferia, um vendedor de coxinha que fica rico e realmente realiza um grande sonho, foi um fechar para balanço. Bom, e agora? 43 anos de idade, com um bom dinheiro na conta. Você podia ter parado. Você podia ter... mas eu fiz essa conta, viu, Sambrano? Para viver a qualidade de vida da família, enfim, para o sonho grande se manter por mais 30, com 43 eu vou viver mais 40. E parar com 43 não dá também. Então, primeiro isso, tem muita lenha para queimar, né? Eu até naquele momento, a historinha que eu vendi em casa foi diferente da verdadeira história que porque em algum momento eu fui questionado, minha esposa principalmente, mas você vai vender a empresa? Ela nos dá um rendimento excepcional por ano, por que vender, né? Eu falei, olha, eu acho que eu já trabalhei demais, comecei com 13 anos, eu estou estafado, eu estou cansado, eu quero me aposentar, sabe? Olha, nós vamos viver com rendimento por ano aí, ó, maravilhoso. Essa foi a história que eu vendi. Saímos 6 meses, foi junho de 2010. Quando foi, ficamos 6 meses passeando, Itália, fui fazer o que eu não fazia, o que eu não fiz nunca, né? Estados Unidos, e comprei apartamento nos Estados Unidos, comecei a viver 6 meses de um jeito diferente. Dólar muito baixo, preço muito baixo, para investir lá fora foi fantástico também. Também tem que ter um pouco de sorte no momento certo das coisas. Nesse momento, nesses 6 meses eu falei, não, eu tenho uma história maior para contar. Falei, eu acho que o que eu fiz de transformação na educação, gerando mais de 4 milhões de empregos para jovens da periferia, que foram encaminhados para o mercado de trabalho através da minha primeira empresa de qualificação, que virou depois uma escola de profissões, secretariado, departamento pessoal, escrita fiscal. Ela abriu um leque enorme na área de centro de formação profissional. Eu diria que quase a faculdade do pobre, como oportunidade de quem não poderia fazer uma faculdade, mas conseguia a chancela e se habilitava para o primeiro emprego. Eu falei, não, essa história precisa ser contada para mais setores, eu preciso gerar mais oportunidades. E aí eu comecei. L'Entrecôte de Paris foi a minha primeira aquisição. Eu já existia há 2 anos, hoje são 20 restaurantes no Brasil. A minha segunda aquisição foi o Odonto Company, que tinha uma clínica em São José do Rio Preto. Tinha uma clínica e hoje tem 600. Hoje são 600, se Deus quiser, vamos passar de 1.500, 2.000. Então esse sonho, aí comecei então a entender que aí vieram outras áreas, outras experiências, mas ainda com uma visão de que fazer do zero era mais barato. Era a visão do Semenzato. Ele criou a Microlins sem nenhum dinheiro. Aí monta o Instituto Embeleze em 2003, sem nenhum investimento também, enfim. 2013? 2003. 2013. Que essa tem 15, 16 anos, o Instituto. E aí eu comecei a entender que tinha um modelo diferente de negócio. Que não era só startup ou só uma ideia, que eu poderia comprar participações de negócios, de ideias já validadas,
que na verdade é o conceito do private equity, em que você compra participação e ajuda a acelerar. Você põe estratégia, você põe um pouco de capital, você põe sua experiência e você acelera esse crescimento. Foi quando de 2012, 13, depois de ter feito algumas tentativas de ideias para sair do zero, e que eu vi que para sair do zero leva-se 3 anos para você validar a ideia e o conceito. Eu já perdi 3 anos. Não é só o dinheiro, mas o tempo. Em 3 anos, se eu hipoteticamente compro uma participação como o Oakberry, por exemplo, ou qualquer outra, né, enfim, Oral Sim, eu consigo em 2, 3 anos já dobrar, triplicar o tamanho dessa empresa. Então foi quando eu percebi que eu tinha que mudar a natureza da minha holding. Ela não ia ser mais criadora de ideias e de conceitos novos. Ela vai comprar participações e acelerar as empresas. E aí 13, 14, 15 eu comecei a adotar. Aí veio o Espaço Laser, aí vieram outras marcas, enfim, todo esse trabalho que a gente está fazendo hoje. Mas o ponto mais importante foi o momento que eu decidi, de 2010 para 2011, e entendi que eu poderia agregar muito valor e poderia transformar muitas vidas, poderia gerar muitos empregos, poderia colocar essa minha história empreendedora a favor do Brasil. E essa é verdadeiramente a minha grande missão, né? Zé, me diz uma coisa, você, obviamente, é uma história muito bonita, inspiradora, como você disse, mas também deve ter tido muito percalço aí nesse caminho. E um deles eu tenho que contar aqui. Conta pra gente, assim, quais foram as grandes dificuldades, porque a maior delas, ninguém consegue, né, criar um negócio na facilidade. A maior delas, e essa eu preciso contar realmente, tudo ia muito bem em 1994, era o 3º ano da companhia, tá? Eu possuía naquela época 17 escolas próprias, todas montadas à base de financiamento de leasing, e o leasing era em dólar na época, e capital de giro nos bancos, os bancos tradicionais, que me deram crédito, que acreditaram na minha história. Pensa, 17 escolas com 1.000 alunos cada uma, eram 17 mil alunos. O Plano Real chega em 94, e o Plano Real diz o seguinte: congela-se os preços e pior, deflacione-os, porque vinha com uma inflação galopante. As mensalidades dos meus alunos começou a ter desconto de uma tabela chamada tablita da época. Então todo mês caía as parcelas. 6 meses depois do Plano Real, eu não tinha dinheiro mais para pagar as prestações dos computadores, não tinha dinheiro para pagar o aluguel dos prédios, não tinha dinheiro para pagar a folha de pagamento dos funcionários. Enfim, quebrei. O meu sonho morreu ali. O que fazer? Um consultor de Leans, eu nunca imaginei, não sabia o que era a palavra franquia. Não tinha a mínima ideia. Todas as suas escolas eram próprias? 17 próprias. Lins, Bauru, São José do Rio Preto, do entorno de Lins inteiro ali, 17 cidades. Faturamento esplêndido, a empresa tinha lucro, porém... o fator Brasil. E o leasing crescente, hein? Ó, diminui receita e aumenta os contratos em dólar. Era crescente a dívida. Bom, não tinha como pagar. Bom, o que fazer? Esse consultor disse, não, você vai transformar em franquias. Eu falei, mas o que é franquia? Não, franquia é uma réplica, né, perfeita, você vai outorgar, você vai licenciar a sua marca, né, para um investidor e ele vai te pagar um royalties por mês. O que é royalties? 95 isso. E aí, para fazer dessa história longa uma história curta, eu entro no franchising por necessidade e não por planejamento. Se eu tivesse planejado, não teria dado certo, talvez. Eu tive 6 meses para transformar as 16, porque eu mantive Lins como própria, e 16 eu transformei em franquias, em 6 meses. Eu fui buscar no meu hall de relacionamento amigos, ex-gerente de banco, ex-gerente de PDV de empresas que estavam ocorrendo naquela época. E quando eu mostrava o faturamento e a lucratividade, ele falava, estou dentro, está fechado, eu quero ser seu franqueado. 1, 2, 3, em 6 meses eu transformei em 16. Eles compraram computadores novos, eu peguei os computadores e devolvi para os bancos. Claro que depois eu fiquei
6 anos, 5, 6 anos para pagar essa conta, porque você devolve o bem, ele está depreciado, ele vai a leilão a valor vil, e aí fica a diferença para pagar. E eu fiquei depois 5, 6 anos trabalhando para pagar. Mas essa história, para mim, foi, na verdade, o maior desafio, porque eu poderia ter encerrado o meu sonho e ter voltado a ser um colaborador de uma empresa, enfim, a levar minha vida executiva a partir dali, porque várias vezes eu fui pressionado pela família, enfim, para tomar essa decisão. Que lição que você eu acho que é a persistência, essa para mim é a resiliência. Eu falo muito, sonho, né, realização, resiliência, né? Por quê? Porque é o momento que você está no fundo do poço. E eu me lembro que em alguns momentos o oficial de justiça estava na sala do financeiro com a minha esposa, me esperando para assinar nem sei o nome, notificação, intimação, alguma coisa para comparecer, enfim, sendo executado, né, pelas dívidas. E aqui na sala estavam franqueados. Então eu dizia assim, o céu está aqui na minha sala, uma paisagem com piscina, coqueiros, que era uma casa maravilhosa que eu mantinha lá em Lins, alugada, mas era o meu quartel-general. E na outra sala estava a visão do inferno, aquelas nuvens negras e trovoadas caindo na cabeça da minha esposa. Então você imagina, então eu saía da sala, ia lá, entrava no inferno 5 minutos, né, não me contaminava com aquilo e voltava, e o céu sempre foi a minha visão maior. Sempre a energia positiva, vai dar certo, a crença, né, de que tudo ia dar certo sempre imperou. E a lição acho que é essa, é não desistir. Claro, eu acho que tem um limite, né? Tem um limite, não dá para você ficar batendo em ponta de faca, mas eu fui ao limite, eu acreditei, né? Mas eu acho que também precisamos ter um bom negócio por trás disso, né? Você não pode ser persistente quando você detecta que você não tem um bom negócio. E essa catástrofe, essa minha pseudo-quebra, né? Essa experiência com 26 anos de idade me trouxe uma experiência muito grande, né? E hoje, claro, o meu radar, eu faria aquilo que eu fiz, tomar dívida, sem analisar risco cambial, sem analisar, eu tomaria essa decisão hoje? Não mais. Mas é fácil falar isso hoje, quando você tem patrimônio, você tem capital, você tem nome que responde, né? Que vai responder por tudo isso. Mas lá, eu digo o seguinte, eu não tinha nada a perder. Eu não tinha nada. Então, tipo assim, se der certo, eu botei motor e acelerei. Claro, trabalhava, tinha uma missão, tinha um foco, uma determinação, trabalhava 16, 18 horas por dia, mas eu não tinha a clareza de um bom planejamento. Então, tem uma dicotomia aí, né? A gente sempre fala hoje, olha, você vai montar um negócio novo, você que está começando, planejamento, ver se você tem capital de giro suficiente para suportar uma eventual crise dessa. Mas o empreendedor nato, o primeiro negócio que ele faz, ele toma um risco maior do que a capacidade dele. Essa é a realidade. Ô Zé, você também tem uma questão curiosa que eu queria abordar com você. Você tem sócios famosos em alguns dos seus negócios. A Xuxa, sua sócia na Espaço Laser. Sim, e também na Casa X. E na Casa X, que é a rede de buffet infantil, né? Sim. Olha, é tanto negócio que você vai falando no meio, tá vendo? A gente tem mais uns 10 pra gente falar. Quais outros sócios famosos você tem? Então, eu gostei muito dessa oportunidade, né? Eu acho que tem uma chancela importante que o sócio com credibilidade. Eu acho que o ponto mais importante nessa história deve ser o seguinte. Primeiro, isso não pode virar moda, né? Eu acho que eu tenho dito bastante isso. Porque eu fui um dos que puxei essa fila de trazer a Xuxa. Eu sou o único sócio de CNPJ que a Xuxa tem e teve na história. Então não é uma coisa de você contratar uma garota propaganda.
Eu já escutei até ela falar que aonde você falar que é para investir, ela investe. Exato. Então, assim, eu acho que tem que ter uma coisa da cumplicidade. Confiança. Da confiança, principalmente de você olhar e falar, eu acredito nessa pessoa. Porque do mesmo lado que uma personalidade como a Xuxa, como o Otávio Mesquita, que ficou meu sócio agora na United Idiomas, tem um mês isso, então estamos começando um trabalho também. E outras personalidades, né, eu diria, nós temos que ter muito cuidado, porque a mesma força que ela traz para o negócio, para a marca, ela traz também se esse negócio não for extremamente, eu diria, ético, se ele não tiver um propósito importante, se ele não tiver uma qualidade inquestionável. Mas e também tem o outro lado, se essa celebridade dá uma derrapada na vida pessoal, então, também afeta a empresa. É importante escolher uma pessoa que tenha uma índole ilibada, que tenha uma história, enfim, de comportamental muito importante perante o público. Então eu acho que assim, não tem certo e errado nisso. Eu não poderia, por exemplo, quando eu fiquei sócio da Xuxa na Casa X, eu não poderia pagar o valor do cachê dela por ano para nascer um negócio. Mas ela, com uma participação societária, ela pôde agregar a credibilidade dela, que é igual a ela pegar um cheque no valor da minha credibilidade, 5 milhões, 10 milhões por ano, e aportar no negócio. Porque a gente sai voando uma fala dela para a imprensa, e não são poucas. A Xuxa, por exemplo, entrega para a gente, vou te dar um número, em termos de assessoria de imprensa, da imagem dela e do poder dela de falar com o público, mais de 100 milhões. Eu estou sendo aqui modesto. De mídia. Só de retorno de mídia, a Xuxa entrega por ano para a gente mais de 100 milhões de reais. A famosa na Argentina, onde vocês abriram. A Argentina foi um sucesso. Nós inauguramos a Espaço Laser lá, com caminhada do aeroporto, já tinham milhares de pessoas que seguiram em carreata com a gente, parecia uma coisa política. Agora, além Incrível isso. Além dela e do Otávio Mesquita, tem mais algum outro? O Guga Kirten já foi meu sócio. Eu tenho garotos propaganda, são vários, né? O Ratinho, eu brinco que o Ratinho é o nosso sócio, é um garoto propaganda, mas ele é praticamente sócio. O mercado diz que o Ratinho é o dono da Odonto Company. Desde sempre, desde o primeiro ano da empresa, eu trouxe o Ratinho para ser o nosso garoto propaganda. E aí, quando a gente encontra, a gente fala, Ratinho, meu sócio, ele fala, eu só estou esperando a minha participação nos dividendos. Mas é gostoso isso, porque ele traz credibilidade, chancela, com aquele público que você fala. Agora, você de tanto virar sócio de celebridade, está virando uma celebridade. Não. Hoje você está no Shark Tank Brasil da Sony, que passa no canal a cabo da Sony. Como é que foi essa experiência, esse convite? Você está gostando dessa fase? Muito bom. Tem sido uma experiência incrível, Sambrana. Por quê? Eu acho que eu estou no tanque dos tubarões desde os meus 13 anos, desde sempre. Negociando com clientes, com fornecedores, com a criação da minha primeira empresa. Eu já tive mais de 80 sócios e nunca tive uma ação na justiça discutindo com sócios. Isso é um privilégio, né? Ou seja, eu tenho algo diferente no meu relacionamento com as pessoas. Eu sou equilibrado, eu não penso só em ganhar, eu aceito dividir. Eu acho que essas são as minhas características mais importantes, que me fizeram realmente desde sempre ser um tubarão. E quando veio em dezembro o convite da Sony para eu me tornar um Shark Tank, eu aceitei de imediato. Na primeira reunião eu disse, olha, salvo engano, eu acho que eu já estou no tanque dos tubarões desde sempre. Agora, vocês só vão me colocar num ambiente diferente, que tem vamos dizer, uma decoração diferente, mas o resto é sempre o que eu fiz, negociando com sócios, com franqueados, com master. Essa arte de negociar já estava internalizada em mim. E quando veio o convite, eu abracei imediatamente. Acho que os telespectadores vão ter surpresas incríveis. Nós estamos agora, hoje, ou melhor, essa semana, nós teremos, toda sexta-feira, nós temos o programa às 22 horas no canal Sony. O terceiro episódio está sendo veiculado agora. O quarto, o quinto, serão 4 meses. Não tem muito negócio ainda. Tem muita coisa bacana, assim, é incrível a experiência. Aí tem
eu diria, rivalidade entre os tubarões. Tem muita coisa bacana. Então acho que os telespectadores não podem perder, porque, e primeiro, o mais importante até, essa quarta temporada, ela tá madura, os tubarões são incríveis, o estar com o João Apolinário, com a Cris Arcangeli, com a Camila Farani, com Caíto Maia ali rivalizando e disputando negócios dentro do tanque, está sendo incrível. E acho que maduros, empresários maduros, produção assim, afinadíssima, né? Eu acho que o programa, a quarta temporada, tem tudo para dar um salto importante em audiência, em qualidade, né? Por essa maturidade do conjunto da obra. Uhum. E eu estou sendo privilegiado de chegar, né, no Tanque dos Tubarões, no Shark Tank Brasil, com toda essa preparação. E claro, estou tentando fazer o melhor e espero que a crítica, né, realmente... Tá fazendo. Tomara que a crítica me valide tudo isso. Fazendo. Né? Agora, de tanto você virar sócio das celebridades, agora as pessoas te olham também como uma celebridade. Essa é uma coisa, eu diria assim, teve uma brincadeira essa semana em casa, né? Porque as mídias sociais começaram a ser intensas, né? Já era, mas agora eu comecei a gravar a quarta temporada do Shark Tank Brasil com 50 mil seguidores. Eu já estou perto de 80 mil seguidores, o que aumentou, quase dobrou os meus seguidores. A tendência, claro, é isso aumentar demais. E aí teve uma brincadeira em casa nesse final de semana, a gente estava em Campos do Jordão com um casal de amigos, e a Samara, mas que tanto você olha nessa história? Olha, calma, quem está atuando agora aqui é o personagem Semenzato. A pessoa física do Semenzato é uma coisa, o personagem é outra. Ah, estou entendendo, então você está começando a arrumar um argumento agora que determinadas coisas é o personagem. Mas no final do dia isso é uma grande brincadeira que eu acho que traz para a gente também uma recompensa muito grande, mas o mais importante, Sambrana, poder estar pronto para oferecer conselhos, oportunidades para as pessoas e respeitar o quanto esse público admira e tem na gente, tem em nós empreendedores, né? Como alguém diferenciado, como alguém... É uma referência. É uma referência. Então, eu posso te dizer que o peso nos ombros aumentaram muito e aumentam a cada dia, e eu espero, obviamente, né, continuar sendo esse empresário íntegro, essa pessoa íntegra, respeitadora, humilde e que possa gerar oportunidades. Eu acho que ajudar as pessoas, né, gerando oportunidades na medida do possível cada vez mais. Essa é a minha grande missão e eu acho que eu tenho sonhos grandiosos para frente aí, e ao longo do próximo ano a gente vai começar a ver muita coisa bacana que eu quero trazer, né, nesse lado, né, de levar oportunidades para as pessoas, de melhorar a capacitação das pessoas, poder, eu acho que ajudar com essa minha história a transformar a vida das pessoas. Vamos então conhecer um pouquinho mais da tua história. Opa. Agora. Quero fazer um bate-bola rápido com você aqui. Okay. Então eu vou começar te perguntando, quem é o seu ídolo? Eu acho que o meu ídolo, assim, não tenho aquela pessoa de verdade, né, que seja a número um, mas dentre as todas que eu respeito, que acho que pela história, Antônio Hermílio de Moraes, para mim, é o meu ídolo, é a minha grande referência, principalmente pela humildade. Qual característica que você mais admira em uma pessoa? A sinceridade. E a que você mais detesta? A mentira ou a falsidade. O que toca na tua caixa de som? Sertanejo. Você canta também, né? De vez em quando. Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, Bruno e Marrone. Qual é o seu hobby? O meu hobby são as rodas de viola. Eu faço muito encontro de amigos para roda de viola, com duplas sertanejas e vinho. O meu hobby são as degustações de vinho. Sou um apaixonado costumo dizer com enobobo, né? É o enólogo metido a bobo, enobobo. Mas é uma coisa que realmente me zera, me coloca no eixo, e, enfim, e de preferência sempre com bastante amigos juntos. Né? Legal. Poder é? Poder é responsabilidade. E o que te faz levantar da cama todas as manhãs? Uma missão, um propósito de transformar vidas. E empreender no Brasil é? Desafiante. E que conselho você dá
para quem está começando nessa jornada empreendedora? Desistir jamais. Ter o sonho como combustível para a realização, né? Fazer o que gosta, né? O que é apaixonado. E sempre ter um propósito importante por trás do que vá fazer. Eu acho que esse conjunto aí faz toda a diferença. Maravilha. Zé, muito obrigado, pela tua presença. Foi um prazer ter você aqui. Foram momentos incríveis aqui. Muito obrigado mesmo. E obrigado a você que está acompanhando a gente aqui no Conexão CEO. Não esqueça de assinar o canal no YouTube, Neofeed Brasil no YouTube, e também de assinar o nosso podcast em todas as plataformas. Esse programa aqui vai estar tanto no YouTube quanto nos podcasts nessas plataformas. Muito obrigado e até a próxima.